Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, aula de ensino religioso, sexto ano, e hoje é uma aula de retomada, muito importante no processo de aprendizagem. A gente vai caminhando com os conteúdos, para um pouquinho, reflete, pensa, retoma. Afinal de contas, a gente não tem que vencer conteúdo, a gente tem que desenvolver habilidades e competências necessárias para o exercício da cidadania, para a vida em sociedade, para o mundo do trabalho, para a convivência saudável e pacífica. Bom, nas aulas anteriores, nós falamos dos lugares sagrados construídos e naturais, também falamos das cidades sagradas, as hierópolis. Aprendemos a importância dos ritos e rituais em várias religiões, descobrimos a função dos líderes religiosos, também das mulheres dentro da hierarquia religiosa, dos anciãos, e descobrimos também a importância do líder religioso na construção do diálogo interreligioso. Agora, a aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada de alguns assuntos tratados anteriormente e relembrar o que aprendemos nas aulas de ensino religioso. Mais do que isso, nós não vamos focar necessariamente apenas no conteúdo das aulas, mas o que é o ensino religioso? Por que a gente estuda ensino religioso na escola pública? Importante a gente saber isso também. E aí eu quero lembrar vocês de pegar seu caderno, sua caneta, para anotar as reflexões, para fazer as atividades e para não deixar vocês esquecerem de quem está usando o Google Classroom, registra sua frequência. Quem está participando pela TV, pelo YouTube, passa na escola a cada 15 dias, junto com a merenda, para pegar aquele materialzinho elaborado com muito carinho para vocês. Bem, então vamos pensar aqui juntos, vamos refletir, usar o raciocínio. Por que estudamos ensino religioso? Afinal de contas, não é aula de catequese, não é aula de religião. Para que estudar ensino religioso na escola? Qual a importância dos assuntos que nós estudamos nas nossas aulas? Você se perguntou, por que eu estou estudando esses assuntos? E a resposta não é porque cai na prova, porque vale nota, não é nada disso. É muito mais profunda. Bom, vamos começar logo de cara com um quiz. Afinal de contas, hoje é uma aula de retomada e vocês têm plenas condições de fazer essa atividade. Marque a alternativa correta. O ensino religioso não é aula de religião. As aulas de religião são ofertadas nas igrejas, templos, sinagogas, enfim, nos lugares sagrados. Assim, as aulas de ensino religioso têm como objetivo, em outras palavras, marque qual é o objetivo da aula de ensino religioso na escola pública. Letra A, doutrinação religiosa para uma determinada fé. Letra B, mostrar como as religiões sempre são a causa dos conflitos, guerras e brigas. Letra C, o respeito à diversidade cultural e religiosa. Bem, vamos dar um tempinho para vocês responderem essa questão do quiz e na sequência voltamos com a resposta.
Muito bem, então qual será a resposta para o nosso primeiro quiz da aula de ensino religioso? Hoje é aula de retomada dos assuntos já estudados. A aula de ensino religioso não é aula de religião, isso nós já sabemos. Porque a aula de religião é ofertada como catequese, doutrinação lá no templo, na mesquita, sinagoga, enfim, no lugar sagrado. Assim, o objetivo da aula de ensino religioso, ou o ensino religioso tem como objetivo a doutrinação religiosa para uma fé? Será que é isso? Mostrar como as religiões são causa de conflito? Ou letra B, o respeito à diversidade cultural e religiosa? Vamos descobrir qual é a resposta? É a letra C, respeito à diversidade cultural e religiosa. Bom, existem conflitos causados por religiões? Existem, mas esse não é o objetivo do ensino religioso, nem sequer tocamos nesse assunto. A doutrinação religiosa para uma fé não pode, sabe por quê? Porque fé e religião é um direito da família. É na sua casa que você aprende a sua religião, ou inclusive quando é a opção dos pais e das pessoas, não ter religião, ser agnóstico, ter mais de uma religião, uma religiosidade múltipla, mística, múltipla mesmo. Porque não significa que quem tem religião é bonzinho ou quem não tem é mal. O que determina o que nós somos bons ou maus somos nossas ações. E para isso não precisa do rótulo da religião. Mas o que eu quero dizer com isso? Religião é um direito da família, não cabe à escola interferir. Então, o objetivo do ensino religioso escolar é o respeito à diversidade cultural religiosa. E aí sim a função da escola ensinar a todos nós conhecer a diversidade religiosa para respeitar. Se a gente aprender isso, já ganhamos o ano, já estamos aí ajudando o mundo a ser melhor. Porque ninguém pode mudar o mundo. Mas se você mudar você mesmo, vai ser menos uma pessoa má no mundo e aí você está dando a sua contribuição para um mundo melhor. Bom, ensino religioso escolar. Estamos retomando aqui, não os conteúdos, mas a própria disciplina, a própria área de ensino religioso. Qual que é o objetivo? O que a gente desenvolve nas aulas de ensino religioso? Bom, as religiões fazem parte da cultura humana. Não existe uma cultura até hoje que foi encontrada sem religião. Pode ser diferente, pode ser baseada na natureza, pode ser baseada nos astros, em Deus, em deuses, mas sempre há essa manifestação em todas as culturas. Os lugares sagrados, além de serem importantes para os religiosos, também são patrimônio histórico e cultural da humanidade. Estudamos isso nas nossas primeiras aulas, que todas as religiões possuem lugares sagrados, naturais ou construídos. Mas esses lugares sagrados, além de serem importantes para os religiosos que vão lá ter o seu culto, seus rituais, suas festas, também são patrimônio histórico da humanidade, que tem a fotinho de alguns dos lugares que nós estudamos nas aulas anteriores. Já os ritos e os rituais como batismo, iniciação, ritual de cura, de passagem, são fundamentais para a manutenção da tradição e dos valores da religião. É por meio dos rituais que a gente relembra o que aconteceu no passado, repete aquilo que o líder religioso fez. Por exemplo, a Santa Ceia de Jesus, depois nós temos agora, na nossa tradição, a relembrança, a rememoração desses momentos importantes. O batismo, estou falando aqui para dar o exemplo da cultura ocidental do cristianismo, mas o batismo, a extrema-unção na hora da morte, são rituais importantes. Agora, cada cultura, cada religião tem os seus rituais e eles ajudam a preservar a tradição, principalmente naquelas religiões que são ágrafas, ou seja, indígena, africana, cigana, que não tem livro sagrado escrito, são os ritos e rituais que ajudam na manutenção dos costumes. Um dos objetivos do ensino religioso escolar, por que a gente estuda os lugares sagrados, os ritos e rituais, os símbolos, as festas, os mitos, é promover o conhecimento sobre as diferentes religiões. E a gente já estuda um pouco disso na geografia, na história, nas artes, até em matemática. Isso está tudo interligado, porque é o mundo em que vivemos. Esse conhecimento pode possibilitar o respeito à diversidade cultural e religiosa e o combate à intolerância e o preconceito. Gente, não dá mais, não cabe preconceito e intolerância. Você tem direito de ser como você é. Sua cor, sua etnia, suas crenças, seus hábitos, seus costumes, desde que não interfira na vida do outro. Por isso você tem o direito de ser respeitado. Um dos lemas do ensino religioso é conhecer para respeitar. Não precisa acreditar no que o outro acredite. Acredita, mas respeite. Bom,
E agora vamos fazer aquele quiz para você meter a mão na massa, testar seus conhecimentos. Eu tenho certeza que vocês sempre vão muito bem. E respondendo os nossos quiz, estão exercitando o raciocínio lógico. Bom, os lugares sagrados são importantes para os religiosos, é claro, é óbvio. Pois lá acontecem os rituais, os cultos, as festas, a propagação da doutrina religiosa. Mas além dos lugares sagrados terem toda essa importância, eles também são, letra A, antigos, e por isso deixaram de ser visitados. Patrimônio histórico e cultural da humanidade. E letra C, espaço criado para o estudo da ciência e da tecnologia. Vamos dar um tempinho para vocês responderem esse quiz e logo voltamos com a resposta. Retornamos do tempinho que nós demos para vocês responderem o quiz da nossa aula Paraná, sexto ano, ensino religioso, uma aula de retomada. Muito bem, os lugares sagrados são importantes para os religiosos, mas além disso eles também são. Antigo, por isso deixaram de ser visitados? Não, muito pelo contrário. Existe até um turismo religioso que só leva as pessoas nos lugares sagrados. Espaço criado para o estudo da ciência e da tecnologia? Não, o nome disso é universidade. Escola também, mas universidade que é o espaço criado para o estudo da ciência e da tecnologia. Logo, por raciocínio lógico, a resposta correta é letra B. Os lugares sagrados, além de serem importantes para os religiosos, também são patrimônio histórico e cultural da humanidade. Tanto que na nossa Semana do Conhecimento, vocês dos sextos anos fizeram maravilhosas maquetes de lugares sagrados. Veio pirâmide asteca, igrejas de todo o Paraná, do Brasil e do mundo, templo Bahá'í, cachoeiras, vocês foram maravilhosos na Semana do Conhecimento e produziram as maquetes de muitos lugares sagrados. Mandaram bem. Bom, o ensino religioso escolar, então, que estamos aqui retomando a importância, a temática, no fim da aula de hoje, temos que estar convencidos ou pelo menos entendendo qual a importância desta área na escola. Bom, existem religiões que são chamadas de patriarcais, ou seja, a estrutura hierárquica é baseada na figura do homem. Então tem uma hierarquia, como o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, tem o papa, rabino, sheik. E outras onde não há diferença entre homens e mulheres. Elas podem ocupar essas posições hierárquicas, posições de serem os líderes, como o budismo, as religiões africanas e indígenas. Os líderes religiosos ocupam um papel muito relevante nas religiões. São eles que organizam os rituais, as festas, interpretam os textos sagrados,
propagam as mensagens das religiões. Vocês estão percebendo que a gente está dando uma retomada de tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores? E assim, estamos falando agora dos líderes, então. Mas como os líderes religiosos influenciam seus fiéis, normalmente a pessoa ouve, não só pela palavra, mas também pela ação, né? Mais importante do que palavra, até porque tem um texto bíblico que diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Que também uma outra passagem, haverão falsos profetas. Resumindo aqui a moral da história, mais importante do que a pessoa fala é o que ela faz, são as suas ações. Por isso, eles também, os líderes religiosos, são responsáveis por promover o diálogo interreligioso e a cultura da paz, como nessa bela ilustração. Vários líderes religiosos junto, aqui é um padre, um rabino, um monge, um sheik e um hindu. Poderia ainda ter aqui uma mãe de santo, um pai de santo e também um pajé indígena, enfim, mas aqui é mais para ilustrar a diversidade e o papel dos líderes nessa diversidade. Muitos líderes religiosos pregam o respeito às diferentes formas de crer. O próprio Papa Francisco, atual Papa da Igreja Católica, é muito envolvido e sempre fala do respeito à diversidade. Dalai Lama, que é um líder do budismo tibetano, Cacique Raoni, aqui da Amazônia, que além de defender a Amazônia, além de também falar do respeito aos povos indígenas, também fala do respeito à diversidade. Pensar diferente disso, pensar diferente do respeito à diversidade, contraria o princípio ético da própria religiosidade da pessoa. Porque na origem, nas regras de ouro das religiões, quem prega o ódio ao outro não está seguindo nem a própria religião. Afinal de contas, ninguém pode usar o nome de Deus ou do cristianismo, islamismo, judaísmo, qualquer religião para fazer o mal. Porque as religiões, na essência, pregam o bem, o respeito e a paz. E agora, vamos fazer aquele quiz, para dar aquele break, aquela paradinha e vocês botarem a mão na massa e resolverem mais essa atividade. 3. Marque a alternativa correta. Os líderes religiosos, além das suas funções dentro da religião, como organizar as missas, os cultos, os rituais, as festas, ler o livro sagrado, contar as histórias, além de todas essas funções, eles também influenciam os fiéis por meio da palavra, por meio das suas ações. E por isso eles também podem promover, letra A, o diálogo interreligioso e a cultura da paz. Letra B, debates para provar que a sua religião está correta. Letra C, a invasão dos lugares sagrados de outras religiões. Vamos dar um tempo para vocês responderem e logo voltamos com a resposta.
Voltamos com o nosso quiz de ensino religioso, a aula Paraná, uma aula de retomada. E agora a gente vai responder aqui os líderes, além da função que eles já têm dentro da religião deles, por conta da influência das suas palavras, das suas ações, ele também pode promover, letra A, o diálogo interreligioso e a cultura da paz, letra B, debates para provar que a sua religião está certa, e letra C, a invasão dos lugares sagrados de outras religiões. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir. Claro, com toda certeza, eles também podem promover o diálogo interreligioso e a cultura da paz. Debate para provar que a sua religião está certa, isso aí nenhum religioso espero que faça, porque você não tem que provar que a tua religião está certa. Afinal de contas, as pessoas acreditam porque elas escolheram estar naquela religião. Ninguém tem que provar que está certo ou errado. Você não precisa, em termos de religião, você não precisa provar nada para ninguém. É você e o teu sagrado. Promover a invasão dos lugares sagrados de outra religião, isso é crime. Isso é desrespeito, principalmente crime. Mas nenhuma religião, nem na Bíblia, nem no Corão, nem no Torá, nenhum livro sagrado diz que tem que invadir o lugar sagrado de outra religião. Se alguém faz isso, manda fazer isso, é ele próprio que está assumindo. Não pode responsabilizar a religião. Bem, entendido? Entenderam? Estamos entendidos nesse sentido do papel dos líderes religiosos. E agora, vamos então encerrando a nossa aula, retomando um pouquinho o que a gente conversou na aula de hoje. Nossa aula de retomada foi uma aula de rememorar o que a gente estudou, alguns assuntos, perpassando alguns assuntos das aulas anteriores. Relembramos que os lugares sagrados são importantes, não só para os religiosos, mas também são patrimônio histórico da humanidade. Patrimônio histórico e cultural. Além disso, relembramos o papel dos líderes religiosos nas suas instituições e na promoção do diálogo interreligioso e da cultura da paz. Mais do que isso, hoje nós relembramos que a função do ensino religioso não é doutrinar, não é catequese, não é ensinar fé, porque isso é lá no lugar sagrado. Na escola pública, o ensino religioso é trabalhar o conhecimento sobre a diversidade religiosa, conhecer para respeitar. Por isso que no final das nossas aulas eu sempre me despeço de vocês dizendo Shalom para todos os judeus, Salam Aleikum para os muçulmanos, Axé para quem é de Candomblé, Saravá para quem é da Umbanda, Namastê para os budistas, orientalistas, Hare Krishna para todos os Hare Krishna do movimento Hare Krishna, enfim, Atchereté Nhamandu para os indígenas, Guarani, aí eu cumprimento todos os indígenas. Mas quem não tem religião, e quem é ateu, quem é cético, eu não vou dar uma saudação, eu desejo paz. Paz para todos, saúde acima de tudo. Hoje em dia temos que desejar para as pessoas saúde. Se cuidem, usem álcool em gel, máscara, só saiam se for necessário. Cuida de você, cuida dos outros também. E o lema do ensino religioso aqui, que nós estamos retomando esse conteúdo das nossas aulas anteriores. Ensino religioso não é doutrinação religiosa, é um componente escolar onde se aprende o respeito às diferentes formas de crer, inclusive de quem não tem religião, que era o que eu estava falando agora. Podemos dizer que o objetivo do objeto de estudo, o objetivo de estudo do ensino religioso é respeito à diversidade cultural e religiosa, conhecer para respeitar. Por isso, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se você não puder ser amor, por favor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.